Olá, olá, muito boa noite, bem-vindo, bem-vinda. Me conte uma coisa, já doou sangue este ano? Já doou sangue alguma vez na vida? Já sentiu o prazer em doar sangue, sabendo que este ato vai contribuir para a vida de milhares de pessoas? Sim, você sabia que uma doação pode contribuir para mais de 4 pessoas, porque nós temos que contar os que recebem o nosso sangue diretamente e ainda aqueles que recebem o nosso sangue indiretamente, que são os familiares daqueles que precisam de nós. Hoje é dia 25 de novembro, Dia Nacional do Voluntário, do Doador Voluntário de Sangue. Vou repetir. 25 de novembro, Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. E eu tenho o privilégio de estar mais uma vez com a ABHH, a Associação Brasileira de Hematologia, para nos unirmos e comunicarmos sempre sobre a doação de sangue que nós estamos doando. Em outro momento, nós podemos precisar. E hoje também lançaremos a campanha Um Só Sangue. Quem vai conversar melhor sobre isso está aqui já na nossa tela. O Dr. Dante Lang, presidente da BHH. Boa tarde, Isabela. Um prazer enorme estar junto com você aqui nesse encontro. E eu acho que vai ser muito bom a gente poder tirar as dúvidas das pessoas, responder as perguntas, enfim, esclarecer um pouco mais sobre a doação de sangue. Estou aqui com muita satisfação em poder participar disso. Perfeitamente, doutor Dante. Você está me ouvindo bem, escutando bem? A sua imagem para mim está um pouco congelada. Eu estou ouvindo bem, a sua imagem está ótima. Você acha que preciso fazer alguma mudança aqui? Eu estou no celular, acho que... Você está no 4G ou no Wi-Fi, doutor? Eu devo estar no Wi-Fi. Quer trocar para o 4G? No seu tempo, não se aveste. Não, eu acho que é melhor a gente continuar assim, eu tenho medo de perder a conexão. Se tiver algum problema, a gente muda. Perfeitamente. Então, doutor, eu estava aqui comentando para quem já está conosco que hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue Voluntário. Eu já doei sangue. Eu me lembro, numa terceira vez que eu fui doar, eu tinha acabado de fazer uma tatuagem, tinha me programado toda para ir lá doar. Quando eu cheguei, a moça me disse: há quanto tempo você fez, né, uma tatuagem? Faz 3 semanas. Ela: não, você não pode. E eu me lembro assim de ficar pé da vida e pensei: nossa, faltava, eu tinha que ter essa informação. Então, esse espaço aqui realmente vai ser muito importante para a gente tirar todas as dúvidas, para que quem for tocado com as suas palavras já também se programe para o melhor momento. Doutor, antes de passar a palavra, eu quero só agradecer mais uma vez a oportunidade de estar com vocês, porque nós estivemos juntos no Hemoplay, o maior congresso de hematologia das Américas, da América do Sul, da América Latina. Agora eu posso até estar me confundindo, me corrija, por favor. E agora, então, mais uma vez, nesse dia tão importante para todos nós, com o lançamento da campanha Um Só Sangue. Na verdade, o nosso congresso é o 4º maior congresso da especialidade no mundo. Pronto. Então é extremamente importante, ele é muito grande, muita gente participa, e isso, sem dúvida nenhuma, é um motivo de grande orgulho para o Brasil, na verdade. Exato. Porque isso representa o Brasil, representa a especialidade aqui no Brasil, com essa abrangência em termos de mundo. Né? Perfeito. Eu sabia que era o maior da América do Sul, e aí eu fiquei na dúvida, por isso que é sempre bom ter uma ajuda externa quando a nossa memória também falha. Foi um congresso muito importante, doutor. Eu tenho certeza que todos os envolvidos, e foram muitos inscritos, eu me lembro, com certeza todas as informações ali ajudaram e vão ajudar todas as pesquisas que envolvem nossas células. Não é, doutor? Precisamos olhar para elas. É verdade. Desculpa, pode continuar. Não, precisamos olhar para as nossas células com mais carinho, não é? Sem dúvida. O congresso é o momento em que há
um encontro dos médicos, dos pesquisadores, dos cientistas e dos que praticam a especialidade no dia a dia. Então, é um momento de atualização, não é o único, mas sem dúvida é muito importante. E este ano teve uma característica extremamente importante, que foi o desafio de fazer esse congresso sem ser presencial, um congresso virtual e que foi de enorme sucesso. Graças a Deus, tudo correu muito bem, você participou disso, você sabe disso, e foi mais um desafio vencido pela Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular. Exatamente. Doutor, então, eu fiquei muito feliz a partir deste nosso encontro no Congresso, no Hemoplay, ter sido convidada para ser uma das embaixadoras da campanha Um Só Sangue. Então, vamos começar agora transmitindo informações muito importantes para quem está nos acompanhando. E, gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Hoje nós vamos falar sobre doação. E se esse assunto ainda não lhe desperta interesse ou ainda não comove o seu coração, pense que amanhã somos nós que podemos precisar da doação de sangue. Então, esse é um assunto de utilidade pública. Tem um coraçãozinho aqui do lado. Quanto mais corações vocês enviarem, mais o Instagram vai entender que esse assunto é relevante. Então, posso contar com esses corações de vocês? Tirei aqui as mensagens da frente do rosto do doutor. Quem tiver qualquer dúvida, coloque aqui na caixinha, tá? Com um pontinho de interrogação. E, se você já sentiu no seu coração que esse assunto é de utilidade pública, envie aqui nessa setinha, como se fosse um aviãozinho de papel, para 2 pessoas que você sabe que têm também um coração muito bom e vão se comover e vão participar da campanha Um Só Sangue. Doutor Dante, vamos começar com uma radiografia do que está acontecendo no Brasil, nos hemocentros, por conta da pandemia. O número de doadores caiu muito, não é? Isso é uma situação que nos preocupou muito. Desde o início da pandemia, nós tínhamos essa preocupação, porque era óbvio que, com o afastamento social, com as pessoas ficando em casa, as pessoas não iriam doar sangue. E isto poderia levar a problemas seríssimos, porque os pacientes que precisam receber transfusão de sangue, isso não pode ser adiado, a situação precisa ser atendida conforme a demanda. Então, essa era uma situação que nos preocupava demais, logo que a gente começou a entender qual seria, como caminharia essa situação da pandemia. E a BHH, então, tomou atitudes importantes e relevantes em relação a isso, para tentar minimizar esse risco. Nós, imediatamente, entramos em contato com a Confederação Brasileira de Futebol, para que a gente tentasse organizar coletas nos estádios. Por que nos estádios? Porque o futebol estava parado. E o estádio de futebol é um ambiente grande, arejado, amplo, que talvez tivesse menos problema em relação a riscos de contaminação pelo SARS-CoV-2, que é o vírus que causa a Covid-19. Então, a BHH imediatamente fez um movimento extremamente importante, amplo, do Brasil inteiro, junto com a Confederação Brasileira de Futebol, junto com a Associação Paulista de Medicina, e nós conseguimos, então, organizar coletas nos estádios, coletas agendadas, com todo o cuidado, com todo o rigor do distanciamento social, mas que a gente ainda pudesse conseguir manter as doações de sangue. E fizemos dessa forma, e isto, graças a Deus, funcionou. Mas, como você disse, é verdade, as doações caíram e continuam ainda em baixa. Então, é importante que as pessoas lembrem da necessidade de doar sangue, porque não existe ainda outra maneira de obtenção do sangue, a não ser através da doação de uma pessoa que vai ao serviço de hemoterapia e realiza essa doação. Portanto, essa situação ainda persiste e precisamos continuar batalhando e lutando para que a gente consiga atender a necessidade transfusional do Brasil inteiro. Perfeito, doutor. Inclusive, esse espaço, esse diálogo que estamos tendo é fundamental para comover quem está nos acompanhando. Porque quando nós falamos em lutar, discutir e trabalhar, é comover. Comover porque hoje é você quem doa, amanhã pode ser você quem recebe. Sim. Só existe uma maneira da gente agradecer pelo que não
pelo que tem. Só existe uma maneira de agradecermos o que temos, ajudando quem não tem. E, doutor, uma doação, ou seja, uma bolsa de sangue, ajuda a salvar quantas vidas em média? Porque tem os diretos, que vão receber o sangue na veia, vamos chamar assim, a grosso modo, e os indiretos. Então, uma doação contribui com quantas vidas? Na verdade, eu prefiro dizer que uma doação pode atender até 3 situações distintas. Porque quando a gente doa o sangue, aquela bolsa de sangue que é doada, ela é fracionada. No serviço de hemoterapia, ela passa por um processo de fracionamento e você consegue separar ali o plasma, a camada plaquetária, que é o que a gente usa para ajudar na coagulação, e a hemácia. Então, pelo menos, você poderia fazer esse fracionamento e utilizar em 3 situações distintas, ou seja, pode ser para 3 pacientes diferentes, pode ser para o mesmo paciente em ocasiões diferentes, mas uma doação consegue atender até 3 possibilidades transfusionais. Ou seja, além do sangue, eu estou até de vermelho aqui para lembrar, né, a cor de sangue, além do sangue, existem outros elementos dentro dessa doação que nós nem podemos imaginar, não é, doutor? Na verdade, a gente, quando fala sangue, é tudo que está dentro desse líquido que é retirado da circulação. Então, tem diferentes tipos de células, tem diferentes tipos de proteínas. Portanto, isto é que é separado e utilizado conforme a necessidade dos pacientes. Perfeito. Doutor, uma dúvida muito recorrente que veio aqui pelo Instagram, inclusive, quando eu abri essa nossa conversa, é o seguinte: quantas vezes por ano eu posso doar? Já, gente, nós vamos entrar com mais dúvidas. Aproveitem e mandem aqui na caixinha com esse pontinho de interrogação. Mas, quantas vezes por ano eu posso doar? Se eu estiver dentro das condições... Mulheres... isso é importante, o que você disse no final da sua pergunta. Quando as pessoas perguntam quem pode doar, quem não pode doar, eu costumo dizer o seguinte, antes de responder a sua pergunta, que qualquer pessoa em boas condições de saúde é um potencial candidato à doação de sangue. Então, a pessoa que queira doar sangue, ela deve se dirigir a um serviço de transfusão, a um serviço de hemoterapia, e lá ela vai ser avaliada por uma equipe médica e vai ser avaliada de forma bastante rigorosa. Existe um questionário, que essas pessoas são submetidas a esse questionário, que é amplo, muito amplo, e tem inúmeras avaliações fazem parte desse questionário para entender se a pessoa pode ou não doar. Em relação a quantas vezes, homens podem doar até 4 vezes por ano e mulher até 3 vezes por ano, num período de 1 ano. Ok. Muito bem. Homens até 4 vezes por ano, gente, olha que maravilha, e mulheres até 3 vezes. Agora, doutor, muitas pessoas também, já nós vamos falar sobre pandemia, tá? Antes vamos só dar um panorama geral. Muitas pessoas têm medo de doar sangue, e eu falo isso porque quando eu fui doar pela primeira vez, eu ouvia pessoas ali na sala de espera, mas quanto tempo será que o meu corpo vai regenerar? Será que esse sangue vai me fazer falta? É comum essa dúvida, não é, doutor? Claro, as pessoas precisam ter informações, e não têm porque não são profissionais da área de saúde, não são médicos, não são enfermeiros, enfim. Mas é evidente que a doação de sangue ela é segura. E, portanto, por ser segura, ela não pode criar uma situação de risco para quem vai doar. Então, não existe essa preocupação. Como eu disse, o doador é avaliado criteriosamente por uma equipe médica, são feitos alguns exames imediatamente antes da doação, para saber se essa pessoa está, de fato, apta a doar sangue. Entendi. Veio um comentário de um rapaz aqui pelo Instagram que eu fiquei triste. Ele disse, todas as vezes em que eu penso em doar, eu desisto, porque a primeira vez foi tanta burocracia que me impediram. Então, eu até tentei ter mais elementos, né? Que tipo de burocracia foi essa? Mas, então, vamos lá, doutor. Qual é a idade para um doador? Entre quanto e quantos anos? Tá, eu vou responder em seguida, mas eu acho importante
falarmos um pouco sobre essa colocação dessa pessoa que fez essa indagação a você. Na verdade, não se trata de burocracia. Existem algumas coisas que são importantes de serem esclarecidas. Evidentemente, eu acho que, independente do esclarecimento e dessas situações que eu vou dizer agora, sem dúvida essa pessoa deveria ter sido orientada e informada para que não tivesse dúvidas em relação ao processo, ao procedimento que é realizado para a doação de sangue. Mas a gente tem que começar do ponto de vista que ele disse de burocracia. Por exemplo, óbvio que quando você vai doar sangue, você está doando células, você está doando tecido. E isto precisa ficar muito bem registrado, porque a transfusão de sangue ela tem que ser possível de ser rastreada. Toda a transfusão de sangue ela tem que ser rastreável. Então existe um órgão que é responsável por isso, que é a vigilância sanitária. Ela tem que ter todas as informações, porque se ela tiver alguma dúvida, ela tem condições de rastrear todo o processo da doação de sangue. Então não se trata puramente de burocracia, se trata de uma situação extremamente relevante que garanta a segurança, tanto de quem doa, como de quem vai receber essa transfusão de sangue. Então esse é o primeiro aspecto do ponto de vista, talvez, que possamos chamar de burocracia, que é o registro adequado, as informações adequadas. O outro passa por essa triagem clínica epidemiológica que eu me referi, que o indivíduo vai ao serviço de hemoterapia e ele é avaliado por esta equipe médica. Isto toma tempo, isto demora, porque é muito criteriosa essa avaliação. De novo, nós não podemos colocar em risco nem quem doa, nem quem recebe essa transfusão. Então é esse o aspecto que deveria talvez ter sido explicado melhor para essa pessoa que está com essa dúvida, para que ele entendesse, e eu tenho certeza que isso é muito fácil de explicar e muito fácil de entender. Perfeito. Doutor, qual é a idade de um doador? Desculpa. Imagina. Eu estou tentando achar. A gente pode... Tá? O doador de sangue, ele pode ser desde os 16 anos até os 80 anos. Na verdade, com menos de 18, precisa ter autorização da família para doar e ele pode, então, passar a doar. E com 18 anos, ele não precisa mais ter autorização. Perfeito. De 18 até 80. Então, a Eunice Cristina... Na verdade é um pouco antes. Agora você me deixou com uma dúvida. Eu não sei se é exatamente 69 ou 79. Porque essas informações, elas são passadas durante a entrevista. E eu agora não lembro se é 69 ou 79, mas a gente pode tirar essa dúvida em seguida. Perfeito. Eu vou pedir, inclusive, aqui ajuda para o Danilo, que é um rapaz muito bacana que está aqui conosco, responsável pela comunicação da BHH. Danilo, confirma para a gente 69 ou 79. Viu, doutor? Como a gente precisa de uma ajuda, né, de fora, quando a nossa memória... Sem dúvida, não dá. A gente acaba esquecendo alguns detalhes. Faz parte. Estamos ao vivo e estamos muito felizes com o seu tempo e a sua confiança nessa live. Faço mais uma vez o convite. Se entende que esse assunto é importante, e ele é, envie corações aqui. Envie para quem o seu coração sabe também que é do bem e que pensa em doação. Doutor, Eunice Cristina diz, tenho 70 anos, boa saúde, posso doar. Então, Eunice, já vamos cravar essa informação. A Nani pergunta, qual o tipo sanguíneo que os hemocentros mais precisam, doutor? Existe isso? Não existe isso. A verdade é que existe uma distribuição genética na população em geral em relação aos diferentes tipos de sangue. Portanto, essa distribuição genética ela é igual para doador, ela é igual para o paciente. Então, a necessidade vai variar da mesma forma. Quer dizer, se o indivíduo é do tipo O, tipo A, tipo B ou tipo AB, essa é uma distribuição genética e ela é a mesma para tanto para o paciente quanto para o doador. Então, não existe qual é o mais importante. Existe essa distribuição genética que ela é da mesma forma igual para o doador e para o receptor. Talvez a pergunta seja também em relação a qual é o que mais falta nos hemocentros. Da mesma forma, não existe isso, porque a necessidade do receptor vai ser conforme a distribuição genética, que é semelhante à distribuição genética do doador. Perfeito. Eu soube que o meu tipo é o A positivo na minha primeira doação.
E hoje eu vejo muitas pessoas não sabendo o tipo sanguíneo. Isso é importante também, não é, doutor? Não é à toa que os pilotos de Fórmula 1 colocam aqui, né? Mas você sabe, Isabela, isso é uma coisa importante. Toda transfusão de sangue, antes de ser feita, obrigatoriamente você tem que fazer a tipagem do paciente. Então, essa informação é mais uma situação que existe de longa data, mas não é isto que dá a segurança. Toda transfusão ela só pode ser realizada depois de tipagem, da tipagem realizada do paciente que vai receber essa transfusão. Perfeito. Danilo está confirmando, 69 anos. Então é 70 e, na verdade, não 80 o limite. É 69, 364 dias, até antes de completar 70. Mas a dona Eunice, que está dizendo que tem 70, tem boa saúde, vale a pena então ela ir a um ponto e fazer. Sem dúvida. Ela pode ir lá e vai ser avaliada adequadamente. Perfeito. Tem aqui uma outra moça que diz que adoraria doar, mas pesa 42 quilos. Bem magrinha. Essa é uma outra situação. Por quê? Porque quando você faz a doação, existe a bolsa de sangue onde é colhido o sangue, ela vem, obviamente, fechada, ela é estéril, ela só é aberta a hora que você vai fazer a doação. E ela vem com uma quantidade de líquidos, se você vir antes da doação a bolsa, tem um líquido lá dentro. O que é esse líquido? Esse líquido é a solução preservante do sangue. Ela é a solução anticoagulante e preservante. Então, ela vem na quantidade já determinada para uma doação que é de 450, mais ou menos 50 ml. Isto tem relação, quem pode doar isto? Com o peso. Então, pessoas com baixo peso não podem realizar essa doação, porque o volume de sangue que poderia ser retirado sem causar dano a essa paciente é menor em relação à quantidade de líquido preservante e anticoagulante que já existe na bolsa. Perfeito. Então, existe um mínimo ou um máximo de peso, doutor? O mínimo é 50 quilos. O máximo não. O máximo a gente termina a doação no limite de 450, mais ou menos 50 ml. Perfeito. Uma pessoa que está com sobrepeso pode doar, então? Pode doar, porque você vai colher aquele volume necessário de 450, mais ou menos 50 ml, que é o preconizado para aquela quantidade de líquido preservante da bolsa. Perfeito. Então, doutor, eu vou aqui dizer quase meio litro. Pode ser? É meio litro, é 450, que é quase meio litro, mas com uma variação de 50 para mais ou 50 para menos. Perfeito. Quanto tempo o corpo demora para regenerar, para repor este meio litro de sangue retirado numa doação? Olha, é assim. Primeiro, o que existe é que as células que estão nessa doação é o que importa em relação a tempo de intervalo entre uma doação e outra. Então, por exemplo, tem aí dentro dessa bolsa de sangue, tem hemácia, tem plasma e tem plaqueta. A hemácia é a que tem a ela é a vida mais longa, ela pode durar até 120 dias. Mas ela começa, isso é dinâmico. O corpo produz células diariamente, a todo tempo nós estamos produzindo células. O que a gente tem que tomar de cuidado é para que a gente não faça doações que possam levar a uma situação de espoliação dessas células. Por isso que o intervalo é no mínimo de 8 semanas e com uma quantidade de doações no ano, como nós já dissemos, de 3 doações para mulher e 4 para homem. Principalmente em relação à hemácia. Porque se você retirar muita hemácia em um período de tempo curto, você pode levar a uma situação que pode levar à anemia. Então, quem está nos acompanhando e de repente está passando assim um pensamento, como já passou na minha cabeça, vai fazer falta para mim esse sangue? Não, por conta daquilo que nós dissemos anteriormente. Os cuidados que são tomados fazem com que a gente colha o suficiente para não espoliar o organismo de quem está doando. Doutor, existe muito preconceito, né, em torno da doação. Então, eu vou fazer aqui perguntas
Isso fique à vontade para responder pelo tempo que achar necessário ou brevemente. Fumantes podem doar? Podem doar. Perfeito. Alguém que tenha o vício em bebida pode doar? Pode, mas tem um intervalo mínimo antes de ter ingerido álcool para poder fazer a doação. Muito bem. Tenho grandes amigos profissionais, homens que têm relações sexuais com homens. E eu sei que, anteriormente, essas pessoas não poderiam doar. E agora o STF liberou a doação de sangue para homens que têm relações sexuais com homens. Isso é um passo muito importante para que mais pessoas doem. Sim, essa é uma situação que foi muito polêmica, e essa polêmica não aconteceu só no Brasil. Essa polêmica aconteceu no mundo todo. O fato é que as regras que existiam anteriormente eram regras absolutamente pautadas em questões técnicas científicas. Quais eram essas questões? Era o risco maior ou menor de indivíduos homens que fazem sexo com outros homens de ter uma situação de maior risco de adquirir doenças como HIV. Isto não é uma determinação legal, isto não é uma determinação política, não é uma determinação ideológica. Essa era uma situação baseada exclusivamente em estudos científicos publicados na literatura médica mundial. Portanto, nenhum momento se discutiu questões de ideologia, de opção sexual, nenhum momento. Não existe nada em relação a isso. O que existe e o que existia eram regras baseadas em estudos científicos. Estudos científicos estão aí, demonstrados cientificamente, publicados na literatura médica, e se existe alguma dúvida, outros estudos devem ser feitos para responder a essas dúvidas. Portanto, volto a dizer, essa era uma situação absolutamente relacionada a evidências científicas. Agora, homens que têm relações com homens podem doar. Essa é uma determinação que houve do superior do STF, e isto entra em vigor automaticamente. Pronto. Portanto, meus amigos, podem marcar a doação e vamos contribuir para a vida de mais pessoas, não é? Mais vida, menos preconceito. Acho que eu vou lançar essa campanha, viu, doutor? Mais vida, menos preconceito para tudo. Mas, Isabela, eu quero fazer uma observação. Não era, em hipótese alguma, questão de preconceito. Eu repito, era uma questão científica. Em hipótese alguma, era a questão de preconceito. Por mais que isso pudesse parecer para algumas pessoas, mas não era. Era uma questão médica, científica, e essa questão é única e exclusivamente médica e científica. Perfeito, doutor. Ficou muito claro mesmo. É que como eu lido com muitos temas que levam à origem, que nós chamamos de preconceito, quanto mais informação, melhor para todos, não é? Afinal, sem dúvida. Que se chama Um Só Sangue, é um só sangue. Doutor, tem aqui um comentário fantástico na nossa caixinha de perguntas. Aliás, quantas perguntas? Vamos ver se a gente vai conseguir responder todas. Moreira, ele diz o seguinte: sou doador e gostei do tema. Ele poderia ressaltar os benefícios físicos, né, ao organismo do doador, ou seja, quem doa, tem algum benefício além de estar contribuindo com o próximo? Olha, Moreira, a minha resposta tem sim, e o nosso organismo, ele tem a questão psicológica e a questão física. Então, o benefício é psicológico. Você poder dar um pouco do que você tem no seu organismo para uma pessoa ser tratada, para uma pessoa ser atendida do ponto de vista médico, eu acho que isso é um grande benefício para o nosso organismo psicológico. Perfeito. O Sérgio Duarte diz que há mais de 50 anos pode doar? Essa é uma outra situação que é assim, a hepatite, principalmente quando você tem hepatite na infância, ela costuma ser hepatite do tipo A. E esses indivíduos, então, quando tiveram hepatite na infância, eles podem ser doadores.
Quem teve hepatite depois da infância, isto provavelmente é outro tipo de hepatite, ou é hepatite B ou é hepatite C. E aí sim, não pode doar mais. Então, tem que passar pela triagem, né, doutor? Tem que ir até um hemocentro. Sem dúvida. É por isso que eu digo, sabe, a gente está obviamente à disposição para responder as perguntas, mas o mais importante é aquilo que eu disse no início. Qualquer pessoa que estiver em boas condições de saúde deve ir ao serviço de hemoterapia, para ser avaliado criteriosamente, com esse questionário rigoroso, amplo, que às vezes, como a gente viu, eu não lembro detalhes desse questionário, para que isso possa ser esclarecido da melhor maneira possível. Perfeito. Doutor, antes de eu abrir aqui a próxima pergunta, é importante também nós focarmos agora a questão da pandemia, né? Aproveitando a nossa audiência, essa live ficará gravada também, tá? Então, é um assunto de muita relevância e trago, inclusive, essa relevância pela palavra do Rodrigo, que está aqui no Instagram. Eu sou doador e minha esposa já recebeu bolsa de sangue após uma cirurgia de emergência. Doe sangue, salve vidas. Bom, doutor, hoje nós estamos aqui numa situação de privilégio. Nós estamos falando para doação. Então, para aquelas pessoas que acham tudo, né, a gente só tem que lembrar que a qualquer instante tudo pode acontecer. E nós podemos precisar de uma bolsa de sangue, certo? Sim, sem dúvida. E tem uma frase da Helen Keller que eu gosto muito de mencionar. A Helen Keller, doutor, foi uma múltipla deficiente. Ela não ouvia, não via e não falava. E ela se tornou professora e advogada. Uma americana, tem milhares de livros e filmes, inclusive, sobre ela. E ela tem uma frase perfeita. Só existe uma maneira de você agradecer o que tem. É ajudando quem não tem. Então, para quem vê burocracia neste processo, só pense que a qualquer instante nós podemos precisar de uma bolsa de sangue. Não é, doutor? Eu estive conversando com o Danilo, da comunicação, e ele me disse que nem o Ministério da Saúde tem os números da redução, né, o comparativo 2020 com 2019 em termos de doadores. Mas sabemos que durante muitos meses, muitas pessoas não puderam sair de casa e agora, com a intensificação dos casos, muitas pessoas também voltarão a ficar mais tempo dentro de casa. Doutor, como nós podemos falar sobre a doação em momentos de isolamento? Ou seja, quais são os riscos para quem doa sangue e existe risco nesse momento de pandemia? Olha, o risco não é por conta da doação de sangue. A doação de sangue é um ato extremamente seguro. O risco é o mesmo para qualquer situação que possa fazer com que as pessoas aumentem o risco de contaminação por esse vírus. Agora, qual é o cuidado que os serviços têm tomado? O cuidado é o seguinte: as doações da maioria dos serviços passaram a ser feitas por agendamento. E o que significa isso? Isso significa que você tem menor quantidade de pessoas esperando juntas, ou seja, diminui a aglomeração, diminui a proximidade dessas pessoas que estão esperando para doar sangue, porque a doação ela é agendada. Então esse eu acho que é o principal aspecto em termos de segurança que os serviços de transfusão, os serviços de hemoterapia adotaram. As doações agendadas, prevenindo ou diminuindo a aglomeração nos locais de doação de sangue. Então, gente, doar sangue é um ato muito seguro. E o doutor já falou aqui, homens podem doar até 4 vezes por ano, mulher até 3 vezes. A reposição do seu organismo vai acontecer semanas após a doação. É só meio litro que é retirado do seu corpo, ou seja, não vai fazer falta para você que tem uma boa saúde, senão nem poderia doar. Doutor, mulheres grávidas podem... Não, mulheres grávidas não podem doar sangue. Durante a gestação, a gente evita a coleta de sangue. Claro que em alguma situação especial, muito especial do ponto de vista médico, isto pode acontecer. Mas uma doação normal não deve ser feita durante a gestação.
e depois do parto? Dependendo do tipo do parto, também tem algum procedimento especial? Não, tem um tempo de pós-parto que a parturiente deve evitar a doação de sangue. De novo, vamos perguntar esse tempo para os nossos universitários. Aí o Danilo talvez possa olhar lá e responder melhor para a gente isso. Isso, perfeito. Doutor, quando nós estamos falando sobre pandemia, o local vai ter menos gente esperando, eu preciso ligar em algum lugar, ou eu posso ver, por exemplo, estamos aqui com espectadores de vários lugares do país. Então, a gente sabe que cada cidade tem o seu hemocentro ou tem o seu hospital e tudo mais. É importante ligar antes, confirmar, dá para agendar? O que vocês recomendam? Olha, é importante ressaltar um aspecto que é o seguinte: existem vários serviços de hemoterapia nas distintas cidades do Brasil. Não é um único, não é um só. Isto, obviamente, o que a gente recomenda é que as pessoas busquem os locais mais próximos das suas residências. Então, às vezes, você pode fazer doação num serviço dentro do hospital ou fora do hospital. O que precisa é tentar perguntar na sua comunidade ou para o hospital mais próximo, para que talvez eles possam ajudar e informar quais são os locais de possibilidade de doação de sangue naquela região. Entendi. Doutor, quem teve Covid esse ano, pode doar? Pode. Existe um prazo depois do restabelecimento da pessoa que ele pode doar. Inclusive, esse é um assunto interessante, porque existe como a gente não tem um tratamento único, específico para a Covid-19, uma possibilidade é a utilização de plasma de indivíduos que estiveram doentes e que se recuperaram. Por quê? Porque esse indivíduo tem anticorpo, e o anticorpo está presente no plasma. Então, isso tem sido feito com bastante frequência, colher sangue, que na verdade a gente vai colher plasma por um processo específico, de indivíduos que tiveram doentes, que se recuperaram depois de um período de tempo, eles podem doar esse plasma, e esse plasma pode ser administrado para quem está doente com Covid, na tentativa de ajudar na recuperação desses pacientes. Então, essa é uma situação específica muito relevante em relação à Covid e à doação de sangue. Perfeito. Então, você que está nos acompanhando, conhece alguém que já viveu a experiência com o Covid, se recuperou e hoje segue a vida normalmente, transmite informação. Porque provavelmente, não é, doutor? Eu não tive Covid, mas convivi e perdi pessoas muito próximas. A sensação de impotência e é impotência mesmo, né, diante do vírus, pode ser que ajude a comover esse coraçãozinho agora para ajudar outras pessoas, não é? Olha, é isso mesmo. Existem vários serviços que estão fazendo isso, colhendo plasma para poder utilizar em pacientes que estão doentes. Essa é mais uma tentativa de tratamento da Covid-19. Perfeito. Temos aqui mais uma pergunta. Agora, Bárbara, quem teve câncer inicial, mas que está curado, pode doar? Olha, essa é a mesma pergunta que eu prefiro responder daquela forma. Tem situações diferentes e essas situações devem ser avaliadas especificamente quando essas pessoas forem passar pela entrevista e pela avaliação médica. Tudo bem. O Estúdio VIP Jacareí pode fazer coleta na casa do doador? Não, isso não pode, porque os cuidados que têm que ser tomados para fazer a coleta de sangue são muito, muito rígidos. Portanto, isso precisa ser feito num ambiente adequado e preparado para isso. Perfeito. Mais uma... O que pode, desculpa, só para complementar a resposta, o que existe, como eu falei há pouco, é a organização de coletas fora do hospital, fora do serviço de hemoterapia, como a gente fez nos estádios de futebol. Mas, para isso, esse ambiente é preparado durante um tempo com todos os cuidados e os critérios que têm que ser levados em consideração para garantir a segurança da doação. Excelente.
O Danilo respondeu aqui, doutor, sobre a questão das gestantes, né? Acho que gestantes, quem viveu uma situação de recuperação, né, da doença de alguém muito perto, o Covid, como eu falei, tem uma outra percepção da vida, que não basta só você olhar para o seu umbigo, você pode ajudar outras vidas. Então, é muito importante, você que está aqui nos acompanhando, por favor, compartilhe essa informação, além de corações aqui do lado, que eu adoro, para que mais vidas sejam salvas. Danilo respondeu que para grávidas, depois de um parto normal, 3 meses você já pode doar. Cesárea, 6 meses. E aí o período de lactação não pode. Aí sim, então, só depois de 12 meses do parto. Então, de uma maneira geral, né, para aquela mulher que está amamentando, só 1 ano depois. Mas já dá para colocar, né, na agenda de ações. Inclusive, doutor, vamos falar sobre essa campanha Um Só Sangue. O Dia Nacional do Doador de Sangue é hoje, mas podemos doar todos os dias, não é? Não podemos, devemos, né? Claro, mas essa é uma data emblemática, comemorativa, de homenagem ao doador de sangue, né? Então, eu acho que isso é importante, porque apesar de que isso não é só nessa data que se deve doar, mas é a data que a gente escolhe para fazer, por exemplo, uma reunião, uma discussão sobre o assunto, e de forma organizada, de forma que possa levar esclarecimento para a população, e que, sem dúvida nenhuma, não deixa de ser uma homenagem àqueles que estendem o braço e vão lá realizar a doação de sangue. Perfeito. Doutor, muitas pessoas também não sabem, eu recebi aqui umas 2 perguntas, assim, por que eu preciso doar sangue? Né? Veja, seria importante agora o senhor trazer, doutor, em quais situações uma bolsa de sangue pode contribuir? Bom, primeiro eu vou responder do ponto de vista conceitual. Por que eu devo doar sangue? Porque a doação de sangue é um ato de cidadania. A doação de sangue é um ato de altruísmo. Porque o sangue não é obtido a não ser através da doação de sangue. E tem situações que as pessoas precisam receber esse tipo de tratamento. E aí eu complemento a minha resposta. Por exemplo, a hemácia, que é a parte vermelha do sangue, da bolsa de sangue, ela serve para carregar oxigênio para o organismo. Então, é a chamada situação de anemia. Quem tem diminuição de hemácia, diminuição da hemoglobina, que é a proteína que carrega o oxigênio, então essa pessoa precisa receber transfusão de hemácia. As plaquetas fazem parte da coagulação do sangue. Então, quando você tem um ferimento, alguma coisa, a primeira parte da coagulação é a plaqueta. Mas isso acontece, a necessidade, principalmente, para aqueles pacientes, por exemplo, pacientes oncológicos, que estão recebendo algum tipo de tratamento, quimioterapia, e que faz com que o número de plaquetas caia no organismo. E essas pessoas passam a estar sob risco de ter sangramentos espontâneos. Por exemplo, um sangramento no sistema nervoso central, na cabeça, isso pode ser gravíssimo, inclusive podendo levar a óbito. Então, a gente faz uso das plaquetas para tratar aqueles pacientes que, por alguma situação, a exemplo desta que eu disse, tem uma diminuição do número de plaquetas. E o plasma, para que serve? O plasma contém proteínas. As principais proteínas, por exemplo, são as proteínas também que fazem parte da coagulação. Então, o plasma serve para a doação de proteínas. Mas vejam, o exemplo prático que eu dei há pouco. O plasma serve atualmente para tentar tratar pacientes com Covid. Perfeito. Doutor, essa informação tem que acordar todos os dias e divulgar, gente, né? Para quem você sabe que viveu uma experiência com o Covid. Doutor, a BHH sempre orientou, promoveu a doação de sangue em diversas ações, mas neste ano essa campanha Um Sangue promete levar este diálogo para todos os cantos. Inclusive, hoje vocês têm a BHH tem uma outra entrevista às 7h30 com a gerente de estratégia do Facebook para poder dizer como a tecnologia pode ajudar no aumento da doação de sangue. Não é? Então, eu queria que o senhor trouxesse mais detalhes sobre a campanha Um Só Sangue.
Olha, essa é uma campanha que sintetiza todo o trabalho da BHH em relação à doação, à hemoterapia, à utilização do sangue. E ela tem um aspecto de conotação atual muito importante, que é essa união das pessoas, o mundo passando por essa situação da Covid, o mundo praticamente vulnerável, impotente, como você disse, e nessas horas a união de forças, as pessoas podendo entender que é importante ajudar o próximo, como você mesmo deu exemplo em algumas frases que citou há pouco. Então, eu acho que essa campanha sintetiza toda essa questão da ajuda, da colaboração, do amor ao próximo, da união na tentativa de atender aqueles que precisam, sem discriminação de nenhum tipo que possa ter. Exatamente. As empresas também têm um papel fundamental nisso, não é, doutor? Porque se um departamento de RH, quem está aqui nos acompanhando, levar este incentivo, esse estímulo para dentro da empresa, poxa vida, olha quantas pessoas são impactadas. Eu acho que essa é uma questão relevante, que as pessoas precisam multiplicar essa ideia, esse conceito, essa necessidade da doação de sangue. Veja uma coisa, os países desenvolvidos, eles basicamente têm autossuficiência, desculpe, em relação à doação de sangue, porque existe uma questão cultural. As pessoas sabem da necessidade, isto é replicado desde a infância para as crianças na escola, que é a importância da doação de sangue, que a doação de sangue é um ato de cidadania, é um ato de civilidade, é um ato de amor, é um ato de altruísmo. Então, isso precisa ser replicado. E, obviamente, isso feito em instituições, em empresas, isso, sem dúvida nenhuma, tem grande importância, assim como na escola. A gente precisa mudar culturalmente esse conceito. Desde a infância, a criança tem que entender várias questões que são de cidadania e de civilidade. A doação de sangue é uma delas. Perfeito, doutor. Eu volto a repetir. Hoje você doa, amanhã você pode precisar dessa doação. Vira e mexe, doutor, eu recebo mensagens de amigos que estão vivendo uma situação de extrema necessidade e aí eles sempre dizem, olha, minha esposa ou alguém da minha família está no hospital tal fazendo, se você puder, doe. Isso é comovente, sabe, doutor? E aqui tem um comentário muito interessante da Renata. Olha só. Meu aniversário é sábado, então eu criei a campanha Meu Presente, Salve Vidas. Estou estimulando e ela continua aqui, né, as pessoas a doarem sangue. Não é interessante, gente? Olha que ideia boa. Extremamente interessante. Eu acho que é uma ideia sensacional. Eu nunca tinha visto. Eu acho que, sem dúvida nenhuma, isto é uma conscientização e é um ato de altruísmo que não para só na própria doação. Essa pessoa deixa de querer ou diz que não precisa de presente e que o presente é ajudar o outro. Perfeito. Aliás, gente, posso fazer aqui uma provocação? Todo mundo não passa aquele monte de meme, né? Fotinha de não sei o quê, frasezinha. Faz então uma corrente aí, né? Esse vírus do bem, transmita então pelo seu WhatsApp, né? Um recadinho. Olha, hoje, 25 de novembro, Dia Nacional do Doador de Sangue Voluntário, né? Você já doou sangue? Que tal doar? Estava ouvindo lá a Isabela e também o Dr. Dante Lang da BHH. Vamos doar. E lembre que a doação é um ato absolutamente seguro. Então, mesmo em tempos de pandemia, você já sabe o que precisa fazer. É máscara, é álcool em gel, é se proteger, não é, doutor? E se saímos de casa para tantas coisas essenciais, a doação de sangue, doutor, eu coloco na categoria do que é essencial. Absolutamente essencial. Como eu disse repetidas vezes e falo de novo, não se consegue, não se obtém sangue a não ser através do ato de alguém estender o braço e doar esse sangue. Perfeito. Doutor, tem mais aqui um comentário, uma pergunta do Rodrigo.
Eu me identifico, inclusive, me identificava, né? Hoje não. Trabalho no período da noite e madrugada. Posso doar sem ter dormido? Ô, Rodrigo. Não, você precisa ter um período de descanso mínimo. Eu acho que são 8 horas, mas podemos de novo perguntar aos universitários aí qual é o tempo. Ah, Mas, sem dúvida, tem que ter descanso antes de doação. tem que ter descanso, Rodrigo, porque eu me lembro, doutor, em períodos de privação de sono, que eu acordava já com as pernas inchadas. E aí eu me lembro que um cardiologista, um cardiovascular, perdão, ele me disse, Isabela, se você não dorme o suficiente, você não tem regeneração celular. Olha como, então, os distúrbios do sono podem interferir até nisso. Sem dúvida. Perfeito. Então, Rodrigo, você vai precisar dormir não só para a doação de sangue, mas para toda a sua saúde. A Rosivânia, pergunta quem tem fibromialgia, se pode doar. Olha, essa de novo, eu insisto naquela situação. Eu acho que as pessoas têm que ir aos serviços de hemoterapia e serem avaliadas como um todo. É ruim a gente ficar pensando informações que talvez possam ser desencontradas. Eu prefiro repetir e dizer que essa pessoa deve ser avaliada, que ela vai ser avaliada de forma absolutamente mais ampla e o entendimento de quem estiver fazendo essa avaliação de questionário, que é a parte epidemiológica, vai ter uma avaliação clínica, vai ter uma avaliação laboratorial, isto sim é que resulta numa aptidão ou não para a doação de sangue. Perfeito. O Danilo está dizendo aqui que o tempo de descanso antes de doar é uma boa noite de sono. Então, não dá para você sair do trabalho ou sair da balada, né? Emendar a doação de sangue depois de uma noite mal dormida. Mas, deixa eu achar aqui o nome do rapaz. O Rodrigo. Rodrigo, não desista, tá? Durma e depois faça a sua doação, inclusive no final de semana, que para quem trabalha durante a semana e não tem tempo, pode procurar então o seu Hemocentro. Agora, doutor, nós temos 8 minutos aqui para encerrar. Aliás, 7, para a gente poder deixar a live gravada. Para partirmos para uma conclusão, muitas pessoas se limitam à doação porque não sabem que lugar pode ter uma coleta. É hospital, é hemocentro, né? E como que o senhor orientaria este primeiro passo? Eu acho que é de novo aquilo que eu disse anteriormente. Vários locais têm serviços de hemoterapia. E a maneira mais fácil, talvez, de encontrar esses locais é perguntar nos hospitais próximos da sua residência se eles fazem coleta de sangue lá, porque se não fizerem, seguramente vão informar quem são os locais que colhem sangue e encaminham para o hospital. Então, eu acho que o lugar mais fácil é perguntar, talvez, dentro do hospital, ou ligar para o hospital mais próximo e perguntar isso. Perfeito. Vocês lançaram um site, não é, doutor? umsósangue.com.br. Quem está nos acompanhando depois pode ficar ali em sintonia. Que tipo de informação encontrará? Olha, é um site de esclarecimento de informações. Algumas informações vão estar de imediato disponíveis e outras, qualquer dúvida, nós vamos, sem dúvida, buscar informação para dar resposta para quem precisar. Perfeito. Então, doutor, nestes últimos minutos, eu gostaria, então, de ter as suas palavras, não só como profissional, mas como o homem que está à frente de uma instituição tão importante para toda a sociedade. Olha, eu primeiro, de novo, desculpa. Não, como o senhor gostaria de acessar o coração de todos que estão aqui para que o caminho até a doação fique mais curto? Isabela, eu quero dizer o seguinte, que, sem dúvida nenhuma, não existe nenhuma atitude mais de altruísmo do que você dar uma parte do seu organismo para quem precisa. E o sangue é um tecido que faz parte do nosso organismo. Então, nós estamos doando uma parte do nosso tecido para outro, sem saber quem é, tá certo? A maioria das vezes é sem saber quem é. Isto não tem nenhuma situação de maior altruísmo do que isto.
é a mesma coisa que você doar um órgão para um transplante. Na verdade, a transfusão de sangue é um transplante. Você está disponibilizando um tecido, que é o sangue, que é um tecido líquido, para alguém que precisa. Então, a doação de um tecido, ou qualquer que seja, ou de um órgão para um transplante, é sem dúvida nenhuma um dos atos mais altruístas que alguém pode ter. Então, eu quero agradecer imensamente as pessoas que têm essa atitude e dizer que, como foi perguntado, o melhor, o que mais bem faz para quem doa é o aspecto psicológico e emocional. É saber que doou parte do seu organismo para alguém que está precisando e que não tem outra maneira de conseguir a não ser através da doação. Então, muito obrigado ao doador. Sem você, nada disso pode ser feito. Você é a pessoa mais importante que existe nesse processo, nessa especialidade que nós médicos praticamos, que é a hematologia e a hemoterapia. Sem você, nós não podemos fazer absolutamente nada. Então, quero mais uma vez, de público, agradecer a todos os doadores. Esse é o dia de comemoração da doação de sangue e, sem dúvida nenhuma, o doador merecia todos os dias de homenagem, porque sem ele a gente não consegue praticar a especialidade médica. Quero também agradecer a você, Isabela, pelo espaço aqui no seu canal e dizer mais uma vez que é um enorme prazer, em nome da BHH, ter você como nossa embaixadora. Fico muito satisfeito e estamos absolutamente à disposição a toda hora que você precisar. Seguiremos juntos, doutor. Eu, toda a equipe da BHH, agradeço mais uma vez a confiança, agradeço também a todos que estão conosco nestes últimos 56 minutos, agradeço a todos os doadores também, porque juntos nós podemos contribuir com o todo. E repito, hoje você doa, amanhã você pode precisar. Mas, como foi mencionado aqui, que tal pedir de presente uma doação de sangue? Isso é muito interessante, né? Porque você vai receber, de repente, coisas materiais que vão ficar lá jogadas na gaveta. E como o doutor disse, o retorno emocional, o benefício psicológico é indiscutível. Doutor Dante Lang, presidente da BHH, Associação Brasileira de Hematologia, Hemoterapia e Terapia Celular, muito obrigada pelo seu tempo e vamos juntos. Que nós... Mais uma vez, eu que agradeço. Já, o Rodrigo está dizendo, vamos estender os braços. Foi o Rodrigo, inclusive, que falou que a esposa recebeu uma bolsa de sangue de emergência. Então, vamos juntos, doutor. Mais doadores, mais vida e até breve, doutor. Muito obrigado, Isabela. E você que está aqui conosco, lembre-se que as palavras são sementes. E se o que nós dissemos fez sentido para você, essas palavras também poderão fazer sentido para quem você quer bem. Essa live ficará gravada, tanto aqui na minha página, Isabela Camargo Real, como no YouTube também. Compartilhe, dê um print na tela, nos ajude nessa campanha. Hoje é o Dia Nacional do Doador de Sangue Voluntário. Aplausos para todos vocês. Eu doei sangue diversas vezes, em breve doarei de novo, vou fazer foto, vou estimular, então, que vocês também façam o mesmo. Vamos juntos? Então, aproveitem, entrem no canal da ABHH Oficial, como está escrito aqui em cima, se informe, também tem o site umsossangue.com.br. Se você nunca pensou no assunto, pronto, agora é a hora, tá certo? Um beijo grande, bom descanso e até breve.